Freitas, bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco nesta segundona aqui no Jornal Gente. Ontem foi dia de Enem. Para quem tem estudante em casa que está se preparando, que fez como treineiro ou já fez para valer o Enem, sabe o quanto essa prova demanda do candidato. Ontem foram mais de 3.500.000 brasileiros que compareceram em todo o país para responder às questões da primeira prova. A abstenção ficou na casa dos 27%, parecida com a do ano passado. O gabarito oficial do Enem sai agora na quinta-feira, mas vários cursinhos já divulgaram os seus gabaritos, aquelas cenas tradicionais que a gente vê todo ano também no Enem, dos atrasados tentando dar um jeito de pular o portão que fecha sempre à 13h. Bem, o tema da redação, que é sempre uma das maiores expectativas de quem presta o Enem, foi o seguinte: perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira. E na hora que eu vi esse tema do Enem, eu fiquei pensando o seguinte: olha, se o candidato que ontem prestou o Enem ouve o Jornal Gente, ele tinha uma base bem boa para fazer uma redação interessante, com dados, com análise e com o quadro que existe hoje no Brasil, porque esse tema do envelhecimento da população, e mais do que isso, do que ele significa para a gente como país, como economia, é um dos temas mais presentes aqui nessa bancada de debates na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Todo mundo já sabe que o Brasil está caminhando para se tornar um país de idosos. A questão é que nós não tivemos tempo, não tivemos condição, não tivemos visão, principalmente, para nos prepararmos para esse momento. Quando a gente olha para outros países que hoje enfrentam essa questão, a gente vê uma situação diferente. Japão e Coreia são os principais exemplos de países que têm a sua população envelhecida, mas que têm altos índices de poupança interna, e isso cria ali uma espécie de colchão de proteção para essa população que, claro, à medida que envelhece, fica mais vulnerável. O que significa para um país como o Brasil ter a sua população envelhecendo rapidamente? O óbvio, mais gastos com previdência e com saúde. E tem uma outra questão aqui que sempre traz o Fernando Schiller, nosso cientista político, que é a seguinte: a Constituição brasileira coloca gastos fixos, percentuais, para a saúde e para a educação. Ela é lá de 88, quando o nosso quadro demográfico era diferente do de hoje. É provável que a demanda por saúde no Brasil aumente, mas a demanda por educação diminua, porque estão nascendo menos pessoas. Por que a população no Brasil está envelhecendo? Pela combinação de sempre: aumento da expectativa de vida e redução da taxa de natalidade. Vou dar aqui alguns números que são chocantes. Hoje, no Brasil, a média de filhos por mulher, claro que é média porque é um número quebrado, mas enfim, 1,7. Na década de 60, a média eram 6 filhos por mulher. E a expectativa de vida, que hoje chega, claro que varia de região para região, de condição econômica, depende de saneamento básico, mas na média do Brasil, de 76,4 anos. Mulheres vivem mais, viu? 79 a expectativa de vida para mulheres, 73 para homens. Ainda dá para aumentar, mas quando a gente olha, por exemplo, para os anos 50, a expectativa de vida no Brasil, minha gente, era de 46 anos. Nos anos 90, nem faz tanto tempo, a expectativa era de 66 anos. Você já deve ter ouvido aquela coisa: lá atrás, na época da minha avó, quem tinha 50 anos já era velho. E é verdade, porque a expectativa de vida era perto disso. Bem, nos próximos 30 anos, a população no Brasil, com mais de 60 anos, vai representar mais de 30% de todos os brasileiros. E esse é o negócio. Por quê? Porque a gente precisa ter o país preparado para essa situação. E, por enquanto, não temos. Aumento da informalidade no mercado de trabalho. Hoje, 40% dos brasileiros, 4 em 10, trabalham de forma informal. Ou seja, não recolhem previdência, não tem ali garantias, não tem uma proteção social. Some-se a isso, ao fato de que quase metade dos brasileiros não tem nenhuma reserva de emergência, segundo trouxe aqui a pesquisa Datafolha na semana passada. Não tem R$1 guardado. E o etarismo no mercado de trabalho,
porque 90% das vagas que foram criadas no ano passado, e a gente sabe que o mercado de trabalho vive um bom momento, foram para jovens com até 24 anos. Ou seja, temos um problema aqui que já vai estourar. Estourar como? Com mais uma possibilidade de reforma da Previdência. A última foi em 2019, não resolveu nem de longe o déficit bilionário que nós temos hoje na Previdência, não só do setor público, como a do setor privado também, que é a que mais traz custos, porque ainda tem condições diferentes para quem trabalha no setor público em relação à iniciativa privada. Regra básica de aposentadoria no Brasil hoje: 65 anos para homem, 62 para mulher, idade mínima com 30 de contribuição e aquela regra de transição. A pergunta que todo mundo faz, quem se debruça sobre esses números, é a seguinte: quando e como será a próxima reforma da Previdência Social? Tá vendo? Você que ouve o Jornal Gente poderia fazer uma bela redação do Enem nesse tema que foi colocado na prova de ontem e que é tão fundamental para a gente definir também o futuro aqui da sociedade brasileira. Jornal Gente que faz uma pausa rapidinho e volta na sequência na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.